Irmãos e irmãs, entramos em mais uma semana, esta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Nós somos chamados a rezar, contemplando na primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, a cura de Naamã, general do exército do rei da Síria, que estava leproso. E ouvindo falar do Deus de Israel e do profeta, ele vai então à procura do profeta para que possa ser curado, levando muitos presentes para oferecer a Deus, o Deus de Israel. Eliseu, quando soube que aquele homem estava vindo falar com ele, mandou dizer que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã então chega com todos os seus carros, com todos os seus presentes, e ele esperava ser recebido pelo profeta, ele que era uma pessoa importante, mas Eliseu não o recebe. Eliseu manda um criado ir ao encontro dele, dizer o que ele deveria fazer. Lavar-se 7 vezes no rio Jordão, e então ele ficaria curado. Naamã, irritado, foi embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, tocaria com sua mão o lugar da lepra e eu ficaria curado. Então, um dos criados de Naamã diz a ele: mas meu senhor, se ele tivesse te pedido algo bem difícil, você não teria feito para se livrar da lepra? O que te custa ir lá no Rio Jordão e lavar-te 7 vezes como o profeta pediu? E aqui é interessante que Naamã aceita esse conselho daquele servo. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e a sua carne tornou-se semelhante de uma criancinha e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Essa passagem de Naamã, da cura de Naamã por Eliseu, é um exemplo que Jesus vai dar lá no Novo Testamento, quando exatamente ele não consegue fazer muitos milagres na sua própria terra, porque não encontra ali fé, não encontra ali pessoas bem dispostas. Então Jesus disse em Nazaré ao povo na sinagoga: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, havia muitas viúvas, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma estrangeira, que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas somente Naamã, o sírio, foi purificado. Quando os chefes da sinagoga ouviram Jesus dizer isso, levantaram-se, o expulsaram da cidade furiosos. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. E aqui tem um versículo final que para mim é muito importante, porque diante de toda essa violência contra ele, de toda essa oposição, Jesus não fugiu. Diz o Evangelho: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho.
Então, tantas vezes nós também desanimamos diante das dificuldades, das contrariedades, das oposições, pensamos em deixar. Jesus nos dá o exemplo, ele que sofreu tanto, que vai entregar sua vida na cruz por nós, ele seguiu adiante, mesmo não recebendo retribuição por parte dos seus. Aqueles pelos quais ele estava se doando, dando a vida, foram aqueles que não o aceitaram. Então, que nós possamos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, compreender esta lição desse Evangelho. Muitas vezes, nos lugares onde estamos, vai ser o lugar mais difícil. Na nossa família, na nossa comunidade religiosa, na nossa comunidade eclesial, no trabalho, com as pessoas com quem convivemos. Ali vai ser mais difícil para nós anunciarmos o Evangelho. Mas não desistamos, porque o Senhor quer que todos possam receber essa palavra e guardá-la nos seus corações. Então, que nessa semana Ele nos ajude a darmos testemunho do Evangelho, mostrando que o Senhor vem para todos, que Ele não está preso a um determinado povo ou cultura, mas que todos possam descobrir esse amor dEle. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.